Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, sexta-feira, hoje é dia 16 de maio de 2025, agora são 9 horas e 40 minutos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que você tenha dormido bem, como eu dormi, né? Dormi muito bem, graças a Deus. Tenha acordado bem, esteja feliz. Você está feliz, irmão? Se você olhar para a minha expressão assim, você, não sei o que você vê quando você olha para mim, mas eu acho que você vai começar a ver, quando você olha para mim, uma certa alegria, eu acho. Eu acho que uma certa alegria. Eu acho que aquela preocupação, né, extrema está começando a tomar um lugar assim no meu coração, uma euforia, uma alegria. Ontem eu recebi uma notícia de uma pessoa que eu gosto demais, que mora nos Estados Unidos, né? Irmão, depois dessa conversa, de tarde, duas na verdade, conversei com duas, né? Uma delas é minha ovelha, outra é meu amigo, né? Conversei com a minha ovelha ontem, a irmã Ed, uma queridona, mora na Flórida, a gente bateu um papo bem legal. Mas eu recebi uma telefonema de um amigo que mora nos Estados Unidos, mas que vai voltar para o Brasil. Irmão, alegrou meu coração, sabia? Alegrou meu coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não vou falar à tarde. Eu estou dizendo aqui para a igreja. Saúde, Gabriel. Estou dizendo para a igreja isso. 2 semanas atrás, 3 eu acho. Acho que 3 semanas atrás. O anjo do Senhor me visitou na igreja. Eu trouxe o relatório aqui para vocês. Célia Carvalho, parabéns, querida. Feliz aniversário. 46 aninhos, né? Deus te abençoe. Eu contei para vocês, eu disse, o anjo de Deus veio aqui e falou para mim um negócio. E me mandou dar um recado para uma determinada pessoa que mora lá nos Estados Unidos. Deus falou comigo. Ele falou, diga para essa pessoa assim, 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 que vai acontecer isso, isso, isso. Que essa pessoa vai voltar para o Brasil. Né? Eu não posso falar mais nada além disso. E eu fiz um áudio daquilo que Deus me falou. E mandei esse áudio para essa pessoa. Essa pessoa recebeu esse áudio, ouviu e disse para alguns amigos que nós temos em comum, olha, se o pastor que ele estiver falando de fato, que ele está dizendo que Deus falou para ele, mandou entregar para mim e acontecer. E 3 semanas depois, porque no áudio, Deus mandou eu dizer para ele que ele ia receber um convite. Futuramente eu vou poder te contar essa história, te dizer quem é, tudo, né? Agora não dá. Que ele ia receber um convite para ele voltar para o Brasil, para fazer o que, né? Seu trabalho, o que ele precisa fazer, enfim. Ontem de tarde, ele recebeu um telefonema e recebeu o convite. Irmão. Irmão do céu, você não tem noção, irmão. Eu achei que eu ia ontem me dar uma coisa. Eu não tenho noção. Você não tem noção em que lugar do túnel a gente já está. Entendeu? Eu tô falando sobre o túnel, né? O túnel escuro que a gente vem andando aí faz alguns anos, né? Que eu alertei você sobre isso. E eu não sei, irmão, mas eu tô desconfiado. Estou desconfiado. Que nós vamos ter que pôr um óculos escuro para não queimar os olhos no sol, irmão. Você quer saber minha opinião? De tão perto que a gente está de sair do túnel. De tão perto, você não tem noção. Entendeu? De tão perto que a gente está de sair no sol. Melhor arrumar um óculos escuro para não doer teu olho, porque a gente está no escuro faz tanto tempo, né? Andando nesse túnel. Entendeu?
é incrível. Eu tô assim. A sensação que eu tô é anestesiado. Acho que seria isso aí. Entendeu? Anestesiado, assim que eu tô me sentindo. Anestesiado. Sacou? Tô falando isso pra você porque você é minha ovelha, você é meu irmão em Jesus, você é meu amigo, né? Você é meu companheiro aqui de Bíblia. Então eu vou falar isso para vocês, eu quero compartilhar com vocês esse sentimento que está no meu coração hoje. Eu não vou falar isso de tarde porque, né? Só vou falar isso aqui para vocês. E dizer que Deus, com certeza, Deus está ouvindo a nossa oração. E eu espero que muito em breve, mas muito em breve, a gente possa tratar dessas coisas livremente aqui. Muito antes do que você imagina. Entendeu? Então eu tô num misto de sentimento, de ansiedade, de alegria, de não sei bem como explicar para você. Não sei bem, mas é mais ou menos isso aí. Eu queria compartilhar isso com você, pedir para que você preste atenção nos sinais, porque eu vou te mostrar os sinais e só você tem que prestar atenção, porque eu não posso falar nada, mas eu posso te mostrar os sinais. Então à tarde você começa a prestar atenção nos sinais, tá? Não fala nada, fica quietinho, porque é melhor, né? Mas começa a prestar atenção nos sinais, muita atenção nos sinais. Eu queria dizer para mandar agora é um recado, um alerta para os meus irmãos que moram em São Paulo. Presta atenção. Eu recebi ontem um alerta que existe um risco muito grande em São Paulo de um conflito com não sei qual palavra eu usar, com os bandidos, eu vou colocar assim, com as pessoas do mal. Estão havendo muitas ameaças chegando na polícia. Não sei se você já prestou atenção, mas eu vou te falar para você prestar atenção. Você sabe que depois que aconteceu aquele fato aqui em Santa Catarina, que um bandido entrou numa creche, você lembra, com um machado, matou umas crianças e tal, você lembra disso, né? Que foi colocado nas escolas em São Paulo um guarda municipal, em cada escola infantil foi colocado um guarda, vocês lembram disso? Só para quem é de São Paulo que sabe o que eu estou falando. Se você prestar atenção na última semana, agora tem 2. Presta atenção. Agora tem 2. O prefeito tinha colocado, o prefeito entrou de novo, agora aumentou, tem 2. São sinais que você tem que prestar atenção. Entendeu? Então, existe um cuidado muito especial da nossa querida Polícia Militar, da Polícia Civil de São Paulo, da Guarda Metropolitana, né? Porque existem... tem que atualizar para mim o YouTube aqui, Gabriel. Porque eu avisei vocês que os bandidos declararam guerra contra a polícia, né? A gente está vendo a polícia subir os morros e matar uns caras importantes do tráfico, né? Célia Carvalho, parabéns, feliz aniversário, querida. Deus abençoe você. Você olha o jornal, preste atenção. A gente está vendo ele subir o morro, matar uns caras importantes. Gilcélia Sanfronte, obrigado, feliz aniversário, Deus abençoe você. Não é isso que está acontecendo? No Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Então, tá um alerta geral em São Paulo, principalmente São Paulo, tá? Não que não vá se espalhar, vai se espalhar, né? A polícia está se reforçando já. O exército, tem alguns quartéis de exército que estão de sobreaviso, caso precisem fazer uma intervenção para ajudar a polícia. Ok? Então, em breve, Fernando Godoy, bom dia, meu querido. E ontem eu conversando com um amigo meu,
que tem um cargo muito importante numa entidade de segurança, eu não posso falar onde nem o que. Ele disse assim: pastor, seria muito importante que as pessoas soubessem, porque ninguém vai falar nada, para não gerar medo. E ninguém, certo, eu não sei, talvez seja isso. Para que as pessoas evitem sair à noite, principalmente em São Paulo, depois das 8 horas da noite. Ir em padarias, panificadoras, restaurantes, depois das 8 horas da noite. Evitem. Entendeu? Evitem lugares públicos depois das 8 horas da noite. Tá? Eu tô dando aqui um recado, não sei, um alerta para você que está aqui. Eu não vou falar editar também. Eu não posso ficar, né, expondo muito, apesar que talvez faça um corte e coloque, mas tá bom também. Mas eu queria dizer isso para vocês, que vocês que moram em São Paulo, que se precavenham, né? Porque a gente não sabe que dia isso vai acontecer. Se isso de fato vai acontecer, ninguém sabe. Pode ser que não aconteça nada. Mas o risco é muito grande no momento. O alerta é altíssimo de segurança. Entendeu? Altíssimo de segurança em São Paulo. Em função dos alertas que tem chego através da inteligência e de outras coisas aí, informações, tá? Então tomem cuidado, tome muito cuidado, São Paulo. A gente sabe que quando começar, não é se, é quando começar as confusões em São Paulo. Já houve aí no Paraisópolis uma confusão, né? Isso pode ampliar isso. Vai vir aqui para o Paraná, para Curitiba também, vai descer para Florianópolis. Tá? Então, se você mora em São Paulo, tome cuidado, tá? Locais públicos, como padarias, panificadoras, entendeu? Tome cuidado, tá bom? Ore bastante, cuide, mas vigie, tá? Toma bastante cuidado. Sei que Deus cuida da gente, mas a gente está num momento difícil no nosso país, né? De insegurança, difícil. E não são só os chefes, né, do tráfico que vão ter problema, né? Então talvez haja aí uma reação, tá bom? Então sim, São Paulo capital, Jandir, tá? Toma cuidado aí, por favor. Toma cuidado todo mundo aí, né? Muito cuidado, tá? Muito cuidado, você que mora em São Paulo, tá bom? Muito cuidado mesmo. Vigie, né? Muito cuidado. Vamos ler o texto, Gabriel. A gente está onde? 14? É onde a gente leu ontem? Até o 31? Tá. Vamos ver o verso 32, então. Nelson, bom dia, Deus abençoe você. A gente está no capítulo 14, verso 32. Vamos lá, vamos ler o texto? Eu sei. Mas a gente vai ficar tranquilo, né? A gente vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você sabia que muitos policiais militares de São Paulo que se aposentaram estão sendo convidados a voltar para a polícia voluntariamente? Você sabia disso? Você não sabia, né? E que já tem centenas voltando para as fileiras da Polícia Militar que se aposentaram em 2, 3 anos, saíram pouco tempo. Não é uma convocação, são voluntários, estão voltando para os quartéis que eram aposentados e estão voltando. Talvez você nem saiba disso aí, né, que eu estou te contando. Mas isso está acontecendo. Nem vai saber, né, se eu não falar aqui para você, né. Cícero Neto, pastor, o tumulto foi aqui na minha rua. Pois é, né? Você nem sabe disso aí, né, que eu estou te falando, mas eu estou te falando. Talvez nem devesse, mas eu estou falando para você. 32, tá? Marcos 14, 32. Vamos lá? Eliane Batista, parabéns, querida, feliz aniversário. Diz assim, ó: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo isso um pouco mais adiante, prostrou-se em terra
e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltou. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta. Chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Dá para nós, papai, o discernimento, o entendimento da tua palavra, a compreensão da tua palavra, para que a gente cresça, Senhor, no conhecimento, assim como estamos crescendo na graça. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eles foram a um lugar chamado Getsemane. Getsemane é jardim secreto. Professor Vicente, obrigado, Deus abençoe. Irmão Nelson, Deus abençoe. Como comprar daqui de Toronto? Como fazer? Comprar o que, irmão Nelson? O que você quer comprar aí? Você tem que falar o que você quer comprar. Pai do Senhor, pastor santo, todas as manhãs com Deus. Sou o professor Vicente de São Vicente, São Paulo. Um beijo hétero, prof. Deus abençoe você. E foram a um lugar chamado Jardim Secreto. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Eles subiram um monte, um pequeno monte, mas era um monte. Eles subiram um monte para orar. Você veja que Jesus, toda vez que ele passou por uma situação difícil, que ele precisou ter um particular com o Senhor, ele ia orar no monte. Tem muitos pastores aí dizendo: para que orar no monte, irmão? Não tem que orar no monte, ora na igreja. A igreja é a mesma coisa. Não é assim que os caras falam para tu? Ora na igreja. Igreja é a mesma coisa, mas quando você não pode orar no monte, é óbvio que orar na igreja é bênção, na tua casa, é claro. Não existe nenhum tipo de questionamento a esse respeito, mas quando você, no momento de maior aflição, Wagner Roldão, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. No momento de maior aflição, de maior necessidade, entendeu? Jesus Cristo, Charrua, bom dia. Jesus Cristo subia e orar com os irmãos no monte, irmão. Entendeu? Jesus ia para o monte orar, passar madrugada. Oi, galera do Pitó, Deus abençoe vocês todos aí. Beijinho pra galera. E orar no monte, irmão. Entendeu? Nilda, 71 anos. Bom dia, querida. Feliz aniversário. E foram ao lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui comigo enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, a Tiago, a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Jesus, homem, irmão. Jesus, homem, Márcia, Manaus, Deus abençoe. Jesus, homem, sofreu a agonia, a angústia que eu e você sentimos, ele sentiu, e a dele era angústia de morte, porque ele sabia que naquele dia ele iria morrer. Jesus sabia que havia chegado a hora, entendeu? Lucimar Gatinha Souza, pastor, é verdade que a palavra Jesus não existe no hebraico, porque não existe J no hebraico? Se não existe, por que tem no grego? Eu te pergunto. Responde para mim que eu respondo para você. Por que nas cartas
de grego tem Jesus, se no hebraico não tem? Jesus, irmã, era um nome comum, como era Pedro, como era João, muito comum. Então, como existia João se não existia Jesus? Né? É claro que não tem J no hebraico, porque não é Jesus, é Y, é Yeshua no hebraico. É óbvio que não existe a palavra Jesus, só, né? Quem fez esse tipo de estudo é um imbecil maldoso e malicioso. Né? É óbvio, Jesus é tradução do nome. Entendeu? É umas coisas, irmã, que não dá nem pra gente discutir, que a gente fica, né? Não dá pra falar, porque tem gente que tem que... As pessoas, eu não tô falando de você, né? Esses caras que ficam falando bobagem na internet, enganando um monte de gente, né? Entendeu? Não fica assistindo essas coisas, irmã. Dando trela pra esses hereges, filhos de Satanás. Esses caras são. Disseminando uma doutrina diabólica. Não fica assistindo essas coisas, dando crédito pra esses caras. Entendeu? É a mesma coisa, né? Tiago, James, é tradução do nome, irmão. Entendeu? É óbvio, não é português, né? Entendeu? É igual você falar pra mim, mas Putin não existe, porque no russo não tem P. Entendeu? Não tem o Putin, o nome Putin na Rússia. Claro que não, é traduzido. Vladimir Putin, lá é Shirikikachuchuchaka. Que sabe Deus como é que se pronuncia o russo, né? Que eu não sei. Entendeu? Nós vamos saber. É o Y que substitui o J. Entendeu? Mas, né, cara, na maldade. Então, o 33 diz assim, ó, e tomou consigo a Pedro, Tiago, João, começou a ter pavor e angustiar-se. Veja de novo, assim como foi no Monte da Transfiguração, Jesus levou os mesmos caras no monte no momento em que ele precisava orar. E que eles o veriam ali numa situação difícil. Vou colocar difícil. Porque eu acho que a pessoa com medo se humilhando diante de Deus não é uma posição vexatória. Não acho. Não vou dizer num dia difícil. Paula Salem, obrigado. Domingo 28, meu aniversário, 62 anos. Deus abençoe você, Paula. Feliz aniversário. Jonas Francescone. Jackson Feliciano, 59 anos. Deus abençoe, irmão Jackson. Beijo hétero no Senhor aí. Feliz aniversário. Jonas, abraço. Deus abençoe. Obrigado. Entendeu, irmão? Ô, Gisele, eu não vou conseguir ler o Yerushalayim. É isso? Yerushalayim é Jerusalém, porque não tem J, gente. É Y. Né? Mas tá bom também, né? Irmã Wanda, 82 aninhos. Deus abençoe. Parabéns. Então Jesus ia passar uma noite difícil, ele não estava com qualquer pessoa. Olha a recomendação para você. Não é com todo mundo que você deve andar nos momentos difíceis da tua vida. Você não deve mostrar as tuas fraquezas para todo mundo. Você deve ter uma vigilância redobrada aí na tua vida em função da situação que você vai passar. Eu vou dizer para você, ó, eu sei, vou dar um testemunho meu, de algumas coisas que vão acontecer na minha vida. Eu sei. Certo? Situações difíceis pelas quais eu vou passar daqui para frente. Eu sei, porque Deus já me falou. Ok? Guarda isso aqui para você, o que eu estou te falando. Eu sei o que eu vou passar na minha vida, porque Jesus já me falou, para eu não ser pego de surpresa. Mas eu não tenho o que fazer, porque essas coisas vão acontecer, independente do que eu ache, pense ou queira. Elas vão acontecer. Certo? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é orar e viver
todas as experiências pelas quais eu vou passar. Não tem o que eu fazer. Mas eu não falo nada porque Jesus falou para mim e não mandou eu falar nada para ninguém. Então eu fico quietinho, piano na minha. Porque ninguém precisa saber das coisas que eu sei. Certo? Tô te dando um exemplo aqui, tô fazendo o melhor que eu posso, irmão. Aí, algumas pessoas têm sonhos comigo, visões, e dizem, pastor, eu tive um sonho com você e estava acontecendo isso aqui na sua vida, mas por que está acontecendo isso? Aí eu vou falar para a pessoa assim, irmã, isso aí Jesus já me falou que vai acontecer e tal. É isso aí que você acha que eu tenho que fazer? Eu falo, irmão, ora a Deus para Deus te dar o discernimento desse sonho. Ora a Deus para Deus te dar o discernimento dessa revelação. Eu não preciso falar, eu já sei a verdade, eu não sei a mentira. Eu não tenho que falar nada, irmão. Você precisa aprender isso. Boca fechada não entra mosca. Eu tenho falado isso para você faz tempo. Boca fechada não entra mosca. Faz tempo que eu estou falando isso para você. Tem gente que ainda não aprendeu essa lição. Entendeu? Por quê, irmão? Porque o teu futuro a Deus pertence. E se for de fato Deus, vai acontecer independente do que você acha, se você não acha. Não tem o que você fazer. Entendeu? Não tem o que você fazer, irmão. Você tem que se preparar, Deus está te antecipando para você se preparar psicologicamente para as coisas que você vai passar. Olha o exemplo do nosso país, por exemplo, das coisas que vão acontecer. Deus já antecipou para nós, através de revelações proféticas, palavras proféticas, exatamente o que vai acontecer. Todo mundo sabe, você pode não acreditar no que você ouviu, mas você ouviu, então você sabe. Não é? Você sabe. E não tem o que você fazer, porque se é Deus que falou, vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, porque não depende de você. Entendeu? E não tem o que você fazer. Deus vai mudar a tua vida, Ele vai mudar o rumo da tua vida, Ele vai mudar coisas na tua vida e não tem o que você fazer, irmão. Então, Jesus ele está mostrando aqui, ó. Esse texto está tratando sobre isso, sobre as coisas que vão acontecer, independente do que você ache, do quanto você ore. Não adianta. Entendeu? O que é que você vai fazer? Jesus sobe no monte, chama os caras e fala assim, cara, vamos orar comigo, porque Deus falou que eu vou morrer. Entendeu? Jesus está orando no monte, intercedendo diante de Deus, porque ele sabe que chegou o dia dele morrer. O que você faria, irmão, numa situação dessa? Porque as pessoas acham, mas você não orou, Cara, não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer, meu queridão. Tem coisas que não tem o que você fazer. Você só pode se preparar, só isso. Então Jesus sabia que ele ia morrer. Olha o verso 34, diz assim, ó: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus está falando para os caras, cara, eu vou morrer. Os caras não entenderam o que ele está falando, mas você está entendendo perfeitamente. Entendeu? Pastor, qual a sensação quando um anjo está presente? É sempre fogo? Normalmente sim. Olha o texto que Deus está trazendo para você e para mim hoje. Situação de morte. Jesus está falando para os caras, minha alma está angustiada até a minha morte. E não tem o que ele fazer. Entendeu? Não tem, porque ele não pode mudar o seu destino. Porque ele foi destinado por Deus a morrer na cruz. E você precisa entender isso. Que existe um livro da vida onde está escrito tudo aquilo que vai acontecer com você. Tem o dia de morrer, e tem o dia de nascer, e tem o dia de morrer, irmão.
A Bíblia diz que tem o dia de casar e tem o dia de dar-se em casamento. Não é isso que está escrito em Eclesiastes 3:3? Há um tempo determinado por Deus no céu e na terra para todas as coisas. Não é isso que a Bíblia diz? E você não acredita? Você não crê? Você acha que a nossa vida é um conjunto de acasos, coincidências, acidentes estelares? É isso aí que você acha? Então, o Senhor, Deus, através do nosso querido Deus Espírito Santo, vem nos revelando, Luiz dos Reis, Deus abençoe, bom dia, vem nos revelando as coisas que vão acontecer para que nós estejamos preparados, para que nós saibamos de que maneira agir ou reagir, ou o que fazer, ou preparar-nos para aquilo que está vindo. Não é? O Senhor avisa que vai chover. Ah, vai chover. O que você faz, irmão? Você vai lá e tira a roupa do varal. É só o que você pode fazer. Entendeu? Sueli Ribeiro. A Sueli Ribeiro é um exemplo disso. Ó. Pastor, eu orei tanto pela saúde do meu esposo e o Senhor não atendeu. Hoje estou sozinha e com minha fé abalada. Não é que Deus não atendeu a tua oração, Sueli Ribeiro. É que há um tempo do teu marido morrer. Há um tempo em que eu vou morrer, que você vai morrer. A Bíblia diz que o dia ninguém sabe. Pastor, meu esposo sonhou que o senhor havia comprado um avião King Air branco com letras e grafismos azuis, bem novinho. Glória, Andréia, obrigado. Aleluia. Entendeu? Porque é o tempo do cara morrer, é o tempo de você morrer, é um tempo de eu morrer. E você não vai mudar esse tempo com a tua oração. É isso que esse texto aqui está falando para mim e para você. Quando chegar a minha hora, quando chegar a tua hora, cara, nós vamos morrer, irmão. Ninguém vai ficar aqui para semente, ninguém é eterno. Entendeu? Esse texto está tratando exatamente sobre isso. Ele está falando sobre Jesus morrer. E ele entrou na presença de Deus e disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. O que é o cálice? A sua morte de cruz. Não é esse aí que nós estamos vendo aqui no texto? 35 diz assim, ó, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, vírgula, ponto e vírgula. Afasta de mim esse cálice, ponto e vírgula de novo. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queira. E não tem o que fazer, vaso. É diferente de você orar, por exemplo, né? Você vai orar e dizer: Jesus, filho de Davi, tira essa chuva e tal. E Deus vai ouvir a tua oração, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito ser feita e tira a chuva. Isso pode acontecer? Sim. Sim. Pode acontecer. Não é? Então, Deus pode mudar a vida de alguém. A Bíblia fala isso em Isaías 37, 38, a Bíblia fala que o profeta foi até a casa do rei Ezequias e falou assim: cara, tua ferida não é de vida, é de morte, você vai morrer. Conserta a tua casa aí que Jesus vai recolher você. A Bíblia diz que o cara, veja, não houve intercessão de ninguém. O cara virou-se para a parede, chorou e disse: Senhor, lembra das benevolências que eu fiz para o Senhor e para o seu reino. E chorou amargamente, e o Senhor se compadeceu do rei e acrescentou a ele 15 anos. Mas o cara entrou na presença de Deus. Entendeu? Havia um propósito na vida daquele rei. O cara teve um filho, o filho dele veio entrar na história e fazer uma mudança gigantesca. Então, os motivos que movem o coração de Deus, eu não sei. Eu não conheço o coração de Deus. Eu não conheço nem o meu. Então, Deus pode mudar? Pode, mas a pergunta é: Ele quer? Essa é a pergunta. Entendeu? Isso aí, irmão.
Cida Pedrotti, mas não podemos receber mais anos como Ezequiel? Pode, pode. Mas como é que está o teu depósito lá no céu, Cida Pedrotti? Porque o Ezequiel, o Ezequias, né? Não é Ezequiel, Ezequias, rei Ezequias, ele entrou na presença de Deus e disse assim: Senhor, lembra das benevolências que eu fiz em prol da igreja. E quando a gente entra na presença de Deus, nós podemos entrar e dizer assim: Senhor, lembra de todas as coisas que eu fiz pela tua igreja, todas as coisas que eu fiz pelo reino. Então depende do teu depósito, será? Eu não sei também. Não posso afirmar isso. Podemos apenas especular. Mari Alves, Pastor, Deus pode mudar a Agenda 2030? Ele já mudou, irmão. Você não percebeu ainda? Você não percebeu que ele já mudou? Ele trouxe o Trump, ele trouxe o Putin, ele vai trazer o Bolsonaro, ele já mudou. Entendeu? Então, pode mudar? Pode. Mas normalmente não muda. Eu já tive muita experiência com isso, por isso estou te falando aqui de cadeira, de ir na UTI orar por pessoas doentes, que eram servos de Deus, servas de Deus. Entendeu? Ana Paula Pio, estamos em luta espiritual no serviço do meu esposo, mas Deus é maior. Já agradeço pela vitória. Amém, irmã. Vamos estar ajudando em oração. Entendeu? Eu já fui lá com a convicção de que Deus ia salvar e o cara morreu. Chegar para orar, Deus falou: ó, amanhã, tal horário, eu vou recolher. Ó, chegou a hora, eu vou. E foi embora. Assim como eu já fui, pessoas que estavam morrendo, intercedi, entrei na presença de Deus e Deus disse: não, eu vou dar o livramento. Então, isso é uma escolha de Deus. Eu não posso, não tenho como aqui biblicamente afirmar para você por quê. Eu não sei. Eu não sei. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus, não é? Crer no julgamento do Senhor que é justo e que Ele certamente fará o melhor para todo mundo. Não é? O melhor para todo mundo. Então, Jesus, ele disse isso. Que bom, Roseli. Jesus, ele disse isso. (36) E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Então, Deus, ele vai fazer a vontade dele, e você tem que se submeter à vontade de Deus, e eu tenho orado desse jeito. Nas coisas que Deus tem me falado, que vão acontecer na minha vida, eu estou orando e falo: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. A tua vontade e não a minha. Que não venha prevalecer o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque o Senhor sabe fazer o melhor e eu confio no Senhor. Eu não acho que Deus é injusto, não acho. Não acho. E já falei para você que eu me coloco diante de Deus todo dia falando: Jesus, se eu tiver que me recolher hoje, vamos embora, eu tô safo. Tô safo, tô cansado, eu tô estressado, e se o Senhor quiser me recolher hoje, pode levar eu, Jesus, eu vou embora, eu não quero nem saber. Porque eu acredito que o reino dos céus é melhor que aqui, eu acredito nisso. Então eu não sou hipócrita falando uma coisa para você que eu não coloco diante de Deus a minha vida. Eu coloco a minha vida diante de Deus. Falo: Jesus, tu é que sabe da minha situação, da minha vida, da minha saúde, o Senhor é quem sabe. Eu gostaria que fosse assim, mas se não der, para mim tá bom também. Entendeu? Eu coloco a minha vida, eu coloco assim diante de Deus todo dia.
Se o senhor acha que deve, e já deu para mim aqui, tchau, eu vou embora, Jesus. Eu não sou apegado a nada. Nada. Entendeu? Não sou apegado a nada. Eu cuido de tudo que Jesus me dá o melhor que eu posso, cuido da minha família, faço o melhor que eu posso por todo mundo, os meus amigos, os meus irmãos, tudo que eu posso fazer eu faço por todo mundo, irmão. Tudo. Eu não me encolho, eu não me escondo. Quando eu vejo a necessidade das pessoas, eu vou em cima, ajudo, não me encolho, nunca eu faço isso. Entendeu? E digo para Jesus que eu tô sempre pronto para ir embora. Sempre pronto para ir embora. E tem uns dias que eu não tô legal, e tem uns dias que eu não tô legal, que eu tô triste, que eu choro, que eu não tô contente com algumas coisas, né? Então, eu falo para Jesus, falo, Jesus, eu não tenho prazer de ficar sofrendo aqui não, do jeito que eu tô. Se eu quiser, puder levar eu já hoje aí, é só mandar o anjo e dar uma espadada, já era, eu já vou para a glória. E eu tô falando para você aqui de todo o meu coração, irmão. Porque eu não sou hipócrita. Pepe, Deus abençoe você, meu querido. Obrigado. Entendeu? Eu não sou hipócrita, irmão. Eu vivo um dia de cada vez. E o que eu prego para você é o que eu vivo. De verdade. De verdade. Entendeu? Então, se você não entregar a tua vida de verdade nas mãos de Jesus, irmão, você não vai servir Jesus de todo o teu coração, alma, entendimento. Nosso espírito, ele é forte, mas a nossa carne é fraca. Jesus está falando aqui no texto. Falou, cara, teu espírito está preparado, mas tua carne é fraca. Você não aguenta ficar acordado para orar, você dorme, porque você está cansado. Tem coisas que a gente não consegue resistir, a nossa carne não resiste, porque a gente está cansado, irmão. Entendeu? E a gente está cansado. Não aguenta mais, irmão. O saco cheio. Você fala, pô, Jesus, será que não dá para o senhor levar eu aí? Eu tô empenhado, tô trabalhando, tô aqui na ripa. Não é? Então, é pecado você orar assim? Claro que não. Claro que não. Falou, Jesus, será que não dá para mim morar aí com o senhor? Eu vou dormir um pouco, eu tô tão cansado, Jesus. Dessa vida, dessa situação que eu tô vivendo, essas coisas que eu tô passando. Eu não quero ser ingrato, porque o Senhor faz tanto na minha vida, me dá tanto, me abençoa. Ai, Jesus, mas quem dera fosse hoje. Entendeu? Quem dera, Jesus, fosse hoje. Que eu pudesse ir morar com o Senhor. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que eu vou morrer, por favor, né? E se for também, azar de vocês se viram. O Gabriel vem aqui ensinar vocês, eu vou embora. Você tem que ter essa convicção de fé, irmão. Você tem que ter essa confiança no Senhor. Você tem que ter essa confiança. Você tem que ser desligado das coisas do mundo. Você tem que ser desconectado das coisas desse mundo e entender que o céu é melhor. Que o Senhor está nos preparando para ir morar no céu. E enquanto você não tiver essa convicção no teu coração, você vai ter problema de viver aqui na Terra. Entendeu? Você vai ter esse problema de viver na Terra. Se eu tô com saudade da Manuela? Não. Não tô. A Manuela nem falou comigo. Faz uma semana, desde que ela viajou, eu não falei com ela ainda. Eu falei com o Heiser ontem, que tava com os BO aqui, precisava resolver. Daí eu tive que conversar com ele, mas eu não fico enchendo o saco. Deixa eles descansar, deixa eles ir passear, né? Não fico enchendo o saco não, irmão. Eu tô trabalhando aqui, fazendo minhas coisas, nem... né? Vejo as fotinhos deles, que eles estão passeando lá, estão se divertindo. Deixa eles aí. Não tô com saudade, não. Tô de boa. Entendeu? Tô de boa. Não pode ser pesado, irmão, pros irmãos. Deixa os caras viver a vida deles. Cada um tem a sua, cada um tem seus problemas. Entendeu? Então, nós precisamos estar desconectados do mundo, desligados, desplugados. A gente vive no mundo, mas aqui somos viajantes e peregrinos, estamos sendo preparados para morar numa outra terra.
Entendeu? Estamos sendo preparados para ir morar numa outra terra. Né? Não sei se vou morrer já, se vou demorar. Eu não sei, Deus é que sabe. Mas o que eu quero que você entenda, e é isso que eu estou te falando, entendeu? E é isso aí que eu estou falando para você. É você ter convicção de fé, irmão. Se Jesus quiser recolher alguém da tua família, da minha família, cara, glória a Deus. Eu tenho convicção do céu, tenho convicção de salvação. Eu tenho convicção. Eu vou ficar triste, tá, mas já vai passar e vamos embora. Você tem que ter esse nível de fé. Você não crê, né? Você não vai ver. Então, alguém descansou, Jesus recolheu alguém da sua família, Jesus vai recolher alguém da minha família, né? O meu cunhado, Jesus recolheu esses dias, enfim, né? Se Deus quiser recolher mais alguém, glória a Deus, irmão. A gente fica triste, chora, enterra e vamos embora. É isso que eu quero que você entenda. Esse é o ciclo natural da vida. As pessoas vão morrer aqui na terra para ir morar no céu. Então, nós precisamos, eu e você, ter essa convicção de fé. Não ficar chorando, desesperado, irmão. Morreu meu marido, tem algumas irmãs. Eu entendo, cara, você já viveu 30 anos. Eu vejo a pastora Mária, minha irmã, ela está sofrendo bastante porque o pastor Zico morreu. 40 anos, acho, ou 40 e poucos anos que eles eram casados. Né? Pô, é difícil, claro que é, cara. Claro que é. Mas você não tem convicção de salvação? Às vezes a gente se sente sozinho, chora, fica triste, tem angústia, é difícil de andar. Não é fácil, eu sei disso. Eu sei disso. Estou dando aqui o exemplo da minha irmã para dizer para você que eu vivo isso na minha família. Eu vejo a dificuldade que a minha irmã tem de superar isso. Não é fácil, mas ela está superando, ela vai superar. Porque ela tem Jesus, porque ela crê na salvação, ela crê na vida eterna. Entendeu? Ela crê na salvação dele, eu creio, né? Nós cremos. Então a gente vai sentir saudade, a gente vai ficar triste, mas a gente vai continuar vivendo para fazer aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Entendeu? Para cada um de nós. Fácil? Não, não é fácil. Quando morre o nosso cachorro, a gente quase morre do nosso cachorrinho. Imagina alguém da nossa família. Não é fácil, irmão. Dizer que é fácil. Não, não é. É difícil pra caramba. Mas a gente precisa superar. A gente precisa superar. A gente precisa ter essa confiança, essa convicção de amor, de fé no Senhor Jesus. Sabendo que é Ele quem está gerindo a nossa vida para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. Jesus é o CEO da nossa vida, irmão. É Ele quem faz a gestão, o gerenciamento, o acompanhamento. É Cristo, é o Senhor Jesus. Saúde, Gabriel. E quando nós temos essa confiança, então nós vivemos confiadamente na presença de Jesus. E aí você vai perder o medo, irmão. Você vai pregar o evangelho, você não quer saber. O cara fala, vou te matar, mata, irmão. Vai matar. Entendeu? Mata. Olha, por exemplo, do teu pastor, eu já falei para você aqui. Os caras tentaram meter um galo no pastor e 2 vezes já. Entendeu? Se fosse minha hora, Jesus tinha deixado. Mas como não era? Entendeu? Como não era, Jesus fez uma intervenção e enviou pessoas para matar o galo. É simples assim. Então a gente precisa ter, irmão, nós, confiança em Deus. Porque a Bíblia diz, em vão vigia o sentinela se o Senhor não estiver com ele. Então é o Senhor quem vai combater o bom combate por nós. Essa luta aí não é uma luta que você luta, é o Senhor que luta por nós. Entendeu? É o Senhor que está lutando por nós, é o Senhor que está fazendo por nós. É o Senhor que está movendo as coisas na nossa vida. E a gente precisa, então,
se colocar aos pés de Cristo e dizer, Senhor, eis-me aqui, não tem ninguém, manda eu. Se o Senhor quiser deixar eu sozinho aqui, eu vou ficar sozinho. Se o Senhor quiser deixar a galera aqui, fica a galera. O Senhor que sabe. Se eu puder ficar com a galera, vai ser melhor. Mas se eu não puder, também tá bom. Porque o Senhor me é suficiente. O Senhor me é suficiente. Entendeu? É assim que é. Então, este texto trata sobre isso. Ok? Confiar em Deus a nossa vida, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Tá? Beleza? Vamos orar? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Já deu meu horário, eu tenho um compromisso, tá? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, papai, pela oportunidade que nos deu para que andemos na tua presença e sejamos uma bênção. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos ajudar para que andemos na tua presença e sejamos uma bênção. Eu te peço, Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus, que o Senhor, papai, possa abençoar essa água que os irmãos têm colocado diante de ti e quando beberem dela sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Sábado o pastor vai orar no monte, tá? Então se você quiser, quando for 10 horas mais ou menos, você entra em oração na tua casa, você vai estar orando junto comigo aí, tá bom? E domingo a gente volta pro culto, tá? Eu vou descansar, esse final de semana eu tô de boa. Eu vou descansar que eu tô bem cansado. Tá bom? A gente se vê no domingo aí. Beijo para vocês, Deus abençoe. Tchau.